Eu vou mostrar para vocês, aqui dentro do Civil 3D, qual que é a diferença dele para as demais ferramentas e principalmente o AutoCAD. Bom, aqui na tela, eu estou aqui com um projeto aberto. É um projeto de rede de esgoto de um loteamento. Então é a coleta de esgoto de um loteamento, certo? Quando eu venho aqui nesse projeto, aqui dentro eu já estou na interface do Civil 3D. E eu gosto sempre de ressaltar isso, que o Civil 3D, apesar de ser uma ferramenta diferente, muito mais à frente do que o AutoCAD, ele é uma ferramenta que se assemelha com o AutoCAD na sua interface. Ou seja, a cara do Civil 3D é muito parecida com o AutoCAD. A cara do Civil 3D é parecida. E o que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que quem já usou o AutoCAD e quem também não usou, consegue aprender o Civil 3D, mesmo partindo do absoluto zero, e consegue chegar em projetos assim. Certo? Então, qual que é a principal diferença entre o AutoCAD e o Civil 3D? Dá uma olhada aqui nos elementos que eu tenho desse projeto. Aqui eu tenho uma rede de esgoto, como eu falei para vocês. Aqui eu tenho a nomenclatura dos poços de visita, né? Do poço de visita, a profundidade dele, as cotas de topo, de fundo, né? Então aqui eu tenho também a declividade, o comprimento do trecho. Quando eu passo o cursor em cima, ele já me dá várias informações, ó, mesmo sem eu clicar em nada, ele já está me falando ali que é uma rede de esgoto, que é um diâmetro de 150, que é o trecho de número 48. Então ele já traz informações do projeto para mim, certo? Quando eu faço um projeto desse aqui, porque eu não faço, né? No AutoCAD, quando as pessoas fazem um projeto desse no AutoCAD, o que acontece? Ela precisa escrever, digitar a maioria dessas informações. Ou seja, precisa criar esses elementos, na sua maioria, na mão. Então ela precisa calcular primeiro todas as profundidades, todas as cotas, né, todas as declividades, precisa calcular tudo na mão e depois inserir isso daqui manualmente. Dá um puta trabalho, certo? No Civil 3D, não. No Civil 3D, isso aqui sai de forma automática. Por quê? Porque primeiro eu crio a minha rede, dentro do Civil 3D, eu crio ela em 3D. Se a gente visualizar aqui, eu consigo visualizar a minha rede, ó, em 3D, certo? Então, primeiro eu crio a minha rede e depois eu extraio essas informações da minha rede. Então, enquanto uma pessoa, um projetista, está fazendo no AutoCAD, digitando todas essas informações na mão, escrevendo tudo isso na munheca, um projetista que usa o Civil 3D, ele está fazendo isso de forma automática. Então, ele vem aqui, por exemplo, e aí ele pode excluir esse texto, porque aqui ele consegue adicionar de forma automática, em um clique. Porque o próprio Civil 3D já calculou essas informações para ele. E ele não calculou de forma aleatória. Ele calculou de forma a seguir, né? Ele calculou seguindo as informações que você deu para ele de projeto. Ou seja, ele calculou conforme o que você inseriu para ele ali. Então, se você inseriu várias premissas para ele, ele vai seguir todas essas premissas para você e aí ele vai calcular isso e já vai te entregar todas essas informações de forma automática. E o que a gente pode concluir com isso? Que a principal diferença entre essas duas ferramentas é que dentro do Civil 3D você não vai ficar desenhando essas informações de forma manual. Você não vai ficar gastando tempo, ficar escrevendo, calculando, desenhando isso de forma manual, na unha, né, conforme a gente costuma falar. Você vai criar isso de forma mais automatizada, certo? Você vai gerar isso de forma automática. E não uma única informação de texto, como eu mostrei ali para vocês, mas todas as outras informações do seu projeto. Todas.
Beleza? Então, a principal diferença entre o Civil 3D e o AutoCAD é que no AutoCAD você vai ficar o quê? Eu vou até escrever aqui, ó. Você vai ficar com desenho e já no Civil 3D você vai realmente desenvolver um projeto. Agora, por que existe essa diferença gritante? Por que ao mesmo tempo a interface do Civil 3D ela é parecida com a interface do AutoCAD? Porque é o seguinte, pessoal. O Civil 3D, essa ferramenta que eu estou mostrando para vocês aqui na tela, ela é uma ferramenta meio que evoluiu do AutoCAD. Ou seja, ela é uma ferramenta que usou como base o CAD e foi criado o Civil 3D. É como se eles fossem primos ali, ou até mesmo irmãos, né? A diferença é que o Civil 3D ele é uma ferramenta para desenvolver projeto e não para desenhar. Rafael, mas por que ainda tem muita gente que usa o AutoCAD? Porque eles ainda não descobriram a oportunidade que é desenvolver esses projetos aqui, que eu mostro para vocês, com o Civil 3D. Perfeito? Porque uma coisa é você entrar no mercado de trabalho fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Sabe o que acontece? Você entra no meio da manada e você vai ter que disputar aquela concorrência ali, não tem como. Se você faz o que todo mundo faz, você tem que cobrar o mesmo preço, disputar os mesmos clientes que todo mundo disputa. Agora, se você faz algo único ou algo que poucas pessoas fazem, que é o caso de desenvolver projetos no Civil 3D com uma qualidade infinitamente maior, uma velocidade infinitamente maior, você faz parte de uma pequena elite de profissionais que se destacam no mercado, captam os melhores clientes, pegam as melhores vagas. É isso que acontece com os profissionais que dominam o Civil 3D.